Você já fez terapia e continuou igual? Os mesmos homens, as mesmas frustrações, a mesma culpa, ou homens diferentes que mudaram só o rosto. Já ouviu isso também? Você já fez terapia e continua igual? Quem não se separou da mãe, vigia para não ser abandonada. O que isso toca em você? Isso tem sentido? Isso te atravessou? Então talvez você já fez terapia por pouco tempo ou por muito tempo e você não se separou da mãe. Até melhorou em algumas coisas, mas se você não se separou da mãe, simbolicamente falando, a repetição ela vai continuar. Freud ele diz que essa relação mãe-filha tem uma intensidade incomum. É a mais forte de todas. É a primeira relação de amor, mas também é a primeira relação, é o primeiro lugar de conflito. Olha, você ama a sua mãe, mas você precisa avisar tudo que você faz. Às vezes você tem 40 anos, às vezes você já está até casada, ou está solteiro e mora fora, mas tem que avisar tudo à mamãe. Você precisa pedir a aprovação dela. Tem mulheres que sentem culpa ao dizer não para a mãe. A mãe quer uma coisa, ela diz não e fica com culpa. Aí ou diz não e fica com culpa, remoendo aquilo, ou diz sim e se anula, e fica até com raiva, fica estressada, irritada, porque está fazendo uma coisa que não queria, porque não conseguiu dizer não à mãe. Sente culpa porque escolhe diferente. A mãe sonha que você tenha uma profissão. Aí você fica com culpa de não ser o que a mãe... Às vezes você escolheu outra profissão, mas fica com culpa ali. Sua mãe, sei lá, ela foi cozinheira, a melhor cozinheira da cidade. Aí você quer fazer outra coisa, mas você se transforma em confeiteira, porque sua mãe queria para ser igual à sua mãe. Às vezes você não casou, porque sua mãe dizia que para ser dona de casa tinha que ser assim, assim, assado. Ou não falava nada e você via que aquela dinâmica familiar. Mas você não queria aquilo ali. Aí você não casa para não repetir. Sente culpa porque ela queria que você casasse com tal fulano. Ou porque ela gosta de tal roupa e você não gosta daquela roupa. Aí você gosta de outro tipo de roupa. Aí você se sente culpada por usar aquela que você gosta, ou você se vê obrigada a usar a roupa que sua mãe gosta. Ou se não, você tem medo de casar, porque você vê mãe como a sua, você não quer virar ela. Então, quando você tenta se posicionar, a sensação é de que, como se você estivesse traindo. E quando isso não se resolve, a culpa vira cola. Cola. E essa cola, ela vai aparecer em lugares que você não percebe. Você não consegue terminar um relacionamento ruim. Aceita migalhas para não exagerar. Você permanece em um trabalho, em um emprego que te apaga. Você não queria estar ali. Você assume papéis que te sufocam, de cuidadora, de cuidar do irmão, sei lá, de cuidar de um irmão, emprestar dinheiro a um irmão vagabundo que não quer nada, mas é o filhinho da mamãe. De entrar na religião, de ir para a igreja, porque sua mãe quer que você frequente aquele lugar, de visitar parentes que você não suporta, que você não tolera. Isso não é porque você é fraca, é porque se separar da mãe, se separar do desejo dela, parece que você está a abandonando. Eu vou falar muito sobre isso aqui nos próximos posts. Né? A filha tem muita dificuldade, tem muitas mulheres que têm muita dificuldade em fazer isso, em atravessar esse complexo do Édipo. Então, muitas mulheres, elas crescem tentando amar a mãe sem deixar de existir. E terminam existindo pela metade, passam a vida assim. E se essa separação não acontece, você vai ficar repetindo relações amorosas e até mesmo amistosas no trabalho, né? Onde você vai precisar se anular. Para fazer parte daquele grupo ali, você precisa se anular. Ter aquelas amigas, você precisa se anular. Estar ali naquele grupo de colegas, naquele trabalho, você precisa se anular. Para estar com aquele parceiro amoroso, você precisa se anular. Não vai ficar aí escolhendo homens indisponíveis. Você pode viver uma eterna sensação de insuficiência. Eu não sou suficiente. E você pode ficar carregando, sentindo um peso de uma culpa que nem você sabe de onde vem. Você não sabe de onde vem essa culpa. E o mais silencioso, você pode nunca ser adulta de verdade. Você está aí aos 40 anos e sempre sendo filha. Porque para você se relacionar com um homem, você precisa deixar de ser filha e se tornar mulher. Separar-se da mãe não é abandonar a mãe, mandar pra puta que pariu, se fuder. Não é isso não. Não é isso não. Porque às vezes você está com raiva aí, você tem vontade de fazer isso.
É isso. Electra fez, vou falar sobre a história de Electra. Um mito, uma história da mitologia grega. Então não é abandonar a mãe, é se diferenciar. A análise não ensina você a culpar a mãe. Embora, eu vi um juiz, ele é famoso aqui, nas redes sociais, ele falando, geralmente, aquela pessoa que não faz análise da família é a pessoa responsável por todas as outras pessoas precisarem fazer. Se a mãe fosse uma pessoa, vamos dizer assim, psicanalizada, provavelmente a filha não fosse precisar fazer análise. Mas a gente não ensina a culpar a mãe. Se você finalmente sai da posição de filha, você ocupa automaticamente a posição de mulher. Então você já fez terapia? Ou só ficou lá falando de sua mãe, falando mal ou bem, sei lá, sem se separar dela? A análise, que não é terapia, a análise, ela faz com que você se separe da mãe para finalmente deixar de ser filha, passar a ocupar um lugar, uma posição de mulher, e aí você vê o que você vai fazer com isso. Ser uma pessoa desejante, ao invés de querer ser desejada pela mamãe, mas desejante, desejar um homem.